Welcome. I'm Susan Bem-vindo. Bauer-Wu, Eu sou a president Susana of the Mind and Life Institute. Bauer-Wu, presidente Pleased do that Instituto you could Mente join Limpo, us for e eu sou this muito auspicious honrada virtual que o senhor gathering. está aqui There presente com are millions of you joining in esse from encontro every virtual. continent Tem, right now. tem milhões We're de all pessoas de together muitos to continentes que listen to está this presente aqui remarkable conversation para escutar with His Holiness, essa the Dalai conversação Lama, muito importante Greta Thunberg, com a and sua two santidade, renowned climate scientists, sua santidade Greta Sunita Talley Thunberg and e Bill Muma. dois cientistas Our goal sobre today o is to clima raise awareness bem of climate conhecidos. feedback loops, heightening Eu the vou sense falar of com, urgency eu vou falar and hoje do to ciclo de offer retroalimentação promising solutions. e And os we will oferecimentos address de this through three essential soluções básicas. perspectives: science, Eu vou apresentar isso de três pontos de vista, da ciência, da the ética event secular is e also do the official social. launch of a series of short films called Também vamos apresentar alguns clipes, narrated by Richard Gere, o ciclo de retroalimentação subtitled in 20 languages. produzido por Richard Gere e The films are powerful. oferecido em 21 línguas com Critical subtítulos. insights that will inspire you to take action. Esse filme nos mostra como e nos inspira como nós devemos Greta and the scientists. ter uma atitude para com esse campeonato. Eu sou muito feliz Diana Chapman em Walsh. poder apresentar o moderador desse programa, Diana. A former board member of the Mind and Life Institute. Ela é And she is membro antigo, um antigo membro do Instituto Mente e Vida. Diana is deeply committed to E ela é profundamente empenhada nesse tema de mudança climática. E é o meu prazer introduzi-la. Muito obrigada, Suzana e a sua santidade. Muito obrigada por nos convencer a estar aqui. And to be back with the Mind and Life Institute, which you co-founded 3 decades ago. You and I have been together in nós estivemos juntos em muito diálogo nos Estados Unidos, na Índia, em Mongólia e em Dharamsala. So it's just such a pleasure to É be with you again. um prazer estar com o senhor nesse encontro diferente por meio da tecnologia. People across the time zone. Juntamente com muitas outras pessoas, milhões deles. Beautiful planet that is our only home. The title of E, this book, o título do seu último livro, Nossa Única Casa, é a chave para o mundo. Greta Thunberg. E a Greta Thunberg, que todos nós somos muito agraciados e agradecidos por sua presença aqui com nós. And I want to wish you a happy birthday from last week. E também desejamos feliz aniversário o mês passado. So maybe I can say I've marched with you and some 7 million others who took to the streets that day. We were called to Eu action estava by com young você na grande marcha que você fez em 2009. personal sacrifices. Isso, nós estamos sempre olhando o seu sacrifício e a precisão do seu trabalho e o esforço que você I have to stand with her. I have to march with her. Together, we can make a difference. Nós marchamos juntamente com você. Nós estamos assistindo o seu trabalho e eu não posso estar aqui somente sentada sem fazer nada. All of us. That each of us will leave this conversation changed, and I include myself. Eu tenho algumas Related opiniões. to climate change. One we're hearing increasingly, the second less so. Desses pontos é o ciclo de retroalimentações.
climate change की थोड़ा emergency the possibility से ज़िंदगी की थोड़ा E a emergência que nós devemos atuar para transformar esse período, esse clima, o clima, o aquecimento global que está acontecendo. E nós temos duas oportunidades. A parte dessas duas palavras nós vamos ouvir falar muito sobre o ciclo de retroalimentações e os cientistas estão muito preocupados com os ciclos de retroalimentações. E muitos políticos não estão não estão preocupados com isso. Nós devemos fazer com que eles participem disso. E a emergência que nós estamos aqui para saber o que é esse ciclo de retroalimentações. E a velocidade que eles estão fazendo. E para aprender como We'll show 3 short clips from our new film series that explains why all of us should educate ourselves. Nós mostraremos 3 clipes que nos mostrará como nós devemos mudar a nós mesmos. E também ouviremos de 2 cientistas. Global heating from our fossil fuel emissions and destruction of our forests are accelerating natural processes that threaten to spin out of control. And, this is important, and they will show us how we can be amplamente compreendido que os gases de efeito estufa liberados pela queima de combustível sofrem desmatamento e outras atividades humanas estão impulsionando a mudança climática globalmente. O que é menos conhecido é que a causa do aquecimento está colocando em movimento ciclos naturais de retroalimentações que causam aquecimento adicional, seja por meio de processos físicos, como o aumento da absorção de radiação solar e muitas outras coisas. Esses cientistas que Sua Santidade, vocês e a Greta Thunberg, vocês estão realmente preocupados com essas mudanças climáticas e por causa de vocês dois, nós todos estamos aqui e vocês dois incorporam que a possibilidade que nós poderemos fazer a mudança. Então, em vocês dois, um do Ocidente e um do Oriente, colocam nós juntos para nos mostrar a possibilidade que nós devemos, a possibilidade que com as nossas ações nós podemos mudar o clima. Sua Santidade, eu gostaria de apresentar como... Vamos começar com o seu livro que o senhor escreveu para... E começa com uma carta que o senhor escreveu para Greta Thunberg. Eu vou começar lendo os 2 primeiros parágrafos. O senhor escreveu para ela em maio. O senhor disse, também disse que é um ardente defensor da proteção ambiental e salientou este ponto importante. Nós, humanos, somos a única espécie que, com o poder de destruir a Terra como a conhecemos. Não estamos se temos a capacidade de destruí-la, então também temos a capacidade de protegê-la. O senhor escreveu para dizer a Greta o quanto o senhor admira a maneira como ela abriu os olhos do mundo e a urgência de proteger nosso planeta, nosso único lar, da forma como ela inspirou muitos irmãos e irmãs juntos para se juntarem a este movimento. Minha pergunta é, o que inspirou o senhor a escrever para Greta?
e agradecendo por ela ter inspirado muitos jovens a se preocupar com a urgência de proteger nosso planeta. When I heard the young ladies Quando eu ouvi falar sobre pessoas, uh, sobre o pensamento, dessa jovens para I really admire. com a intenção de mudar o meio ambiente, eu realmente fiquei admirado. É muito encorajador Younger member of de uma comunidade jovem e ver essa comunidade jovem e um membro jovem dessa comunidade atuar dessa maneira, mostrar um único senso, senso de uma única preocupação para com o nosso planeta, é um sinal muito auspicioso. everybody want happy life. No question. Que todos nós queremos a felicidade, isso não é uma questão, não é uma novidade, mas também não só os humanos, mas os animais, os insetos e assim por diante, todos queremos uma vida feliz e aspiramos para uma vida feliz. About their own existence. Mas sobre isso, todo mundo é preocupado com a sua própria sobrevivência. Human being, humanity. E sobre a humanidade, In a way, human brain is something. de uma forma, o cérebro humano, o cérebro humano é uma coisa muito especial. Judging our world. E mesmo assim, olhe para o nosso mundo, Most troublemaker. porque os seres humanos são os maiores criadores de problemas. Daily life, eat, Com esse sleep, cérebro sex. fabuloso, mas os animais, eles só pensam em comer, em comer, dormir e sobreviver. Too much sort of E nós, humanos, we and they. somos muito apegados aos nossos desejos e muita divisão, muita dualidade, eu e os outros. I think among the different species of mammals on this planet, I think we human beings, Eu acho que entre os mammals desse planeta, nós, seres humanos, we create a lot of por um lado, nós fazemos muitas coisas boas, mas por outro lado, nós criamos muitos problemas. problems. E se nós vemos o mundo Even atual, some extent, muitos dos problemas, The ecology, mesmo na parte ecológica, much sort of tudo isso foi criado pelo homem, não foi criado pelos animais. question is why A pergunta agora é por que, our brain, wonderful, com os seres humanos, com esse cérebro espetacular, thinking, por que fazemos isso? Mas we ourselves, isso é devido ao fato que, primeiramente, nós pensamos our country. somente nós mesmos. Finally, Mas nós devemos, e depois pensamos no nosso país, depois pensamos na nossa família. circle. Nós pensamos em um âmbito muito pequeno, Individual human beings' life depend mas na realidade podemos ver que a sobrevivência humana depende da sua comunidade. life depend on the community. E a família, a vida familiar também depende da comunidade. The entire 7 billion human beings are one human community. E os 7 bilhões de pessoas fazem parte de uma comunidade humana. E chegou o momento que nós devemos pensar na humanidade como um todo. Time, a small circle. No tempo passado, nós pensávamos em um âmbito pequeno, uma comunidade pequena, mas isso é uma coisa passada. Is now Atualmente, pensar dessa maneira é uma coisa, billion human beings que não é apropriada.
entire our life depend each other. Todos os seres, a sobrevivência de todas as pessoas, sociedade. Muito obrigado. Say something to you, since she's having the chance now to meet you. Eu gostaria de perguntar se a Greta Thunberg poderia perguntar alguma coisa, porque a primeira, ela está tendo essa oportunidade de Is there vê-lo. anything you'd like to ask His Holiness or say to him or tell us about receiving his letter, whatever you'd like to say? Greta, o que você gostaria de perguntar, Santana? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por tomar parte dessa conferência. E muito obrigada à Sua Santidade por ser uma pessoa que fala muito, que é muito simpatizante sobre o ambiente. E muito obrigado por dar suporte à nova geração para esse trabalho e a preocupação para com toda a inteira humanidade. E muito obrigado por a sua carta e o seu suporte. Isso significa muito para mim. Although we may be very different in terms of age span or Mesmo que somos diferentes em idades, mas compartilhamos o mesmo objetivo, que é proteger o nosso planeta e a vida na Terra e a humanidade. Muito obrigado, Sua Santidade. 여러분 제가 국내 전에 개발연나야 대미유당 알아서 때문에 지원을 공부시 넘치다 같이 되는 난게 같은데 지금 Thank you. Muito When obrigado. I heard Quando this young girl from Sweden, eu escutei falar sobre essa menina jovem da Suécia, I really felt eu realmente there is real hope. eu mesmo pensei, younger generation. Tem uma esperança com essa com essa geração jovem. Environment, Alguém que pensa realmente sobre o meio ambiente e todo aquilo que comporta o meio ambiente, such a time. que é conectado ao meio ambiente. Generally, Eu acho que este é um tempo more materialistic thinking. que o mundo só pensa materialmente e pensa no âmbito pequeno, como eu brevemente mencionei, minha nação, minha pequena comunidade. Who talking Então é uma coisa muito rara encontrar alguém que fala sobre o mundo, sobre o meio ambiente, principalmente com uma idade jovem. E isso nos mostra que nós temos esperança, é um sinal de esperança para o futuro. A nossa geração, como eu, estamos terminando nossa sobrevivência. Mas, para uma pessoa jovem como você, todas as nossas esperanças dependem dessa nova geração. Thank you, Your Holiness. Since you see, I'm close to your age. Thank you so much, Your Holiness. It's the past is past. Primeiramente, eu quero dizer, aquilo passado passou. Future depend on E o younger futuro generation. depende dessa geração I jovem. think, in a way, E, de alguma I may forma, say, our eu generation posso dizer que a nossa geração criou muitos problemas. Agora, deixa eles resolver esses problemas criados pela nossa geração. Short clip from the film series that we're in. Agora nós vamos mostrar clipe. Just a little part of the speech, Greta, that you gave at the UN Climate Action Summit. E in 2019. inclui uma conversa que o senhor falou Greta, you sailed across na the Atlantic Ocean, small sail Organizações Unidas, INA, And in that speech, you referred to irreversible Em 91, me change in parece. actions or feedback loops.
So before we Naquela conferência, o senhor falou sobre os ciclos de retroiluminações. thought it was important to raise this issue, O senhor pode nos dizer algo por que o senhor falou sobre esse ciclo de retroiluminações naquele momento, naquela conferência? The speech is very dramatic, but I thought that at least my perguntou a experience is that right now there's não foi a sua entidade, foi a Greta que falou nessa science conferência. isn't being enough brought. It's not being enough discussed and Não in the foi, conversation. não foi muito sobre isso, o ciclo de retroiluminações, não foi falado muito naquele período. E sobre Because we are to a large extent unaware of what's happening. as pessoas devem saber, as pessoas devem conhecer, saber desse problema que está acontecendo. Muitas pessoas nunca ouviram falar desse ciclo de retroalimentações e os problemas que ele nos traz. E é crucial a compreensão como o mundo trabalha e quanto complexo tudo isso é. Mas todas as nossas ações têm uma consequência. Todos nós faltamos de respeito com a natureza e o meio ambiente. Talvez terão conhecimento, mas nós não pensamos como as nossas ações têm um impacto enorme no mundo. E essas we cannot solve the climate emergency without taking these feedback loops into account. Nós não podemos ter uma mudança climática sem falar sem conhecer a problemática desses ciclos de retroalimentações. O quanto que isso é grave e o quanto nós podemos tornar esses ciclos de retroalimentações negativos em positivos. You see, it seems we parece que, geralmente, de uma maneira geral, self-centered. a natureza básica humana é muito egoísta, desde que nascemos. You see, for individuals' best interest Mas para community. o interesse individual, nós dependemos da nossa comunidade. E por isso que nós devemos desenvolver esse senso que o mundo inteiro é uma única comunidade. In reality, in practical level, E para se cuidar de você, na realidade, nós devemos cuidar dos outros e do mundo como um todo. for religious matter, E isso não é uma coisa não é uma coisa religiosa, é um lado prático. humanity. Nosso futuro depende da comunidade humana inteira, a comunidade humana nesse planeta. E nós devemos pensar sobre isso. E pensar nesse planeta como nossa única casa, como nossa casa. In ancient time, we say east, west, north, south. No tempo antigo, nós pensávamos nas partes direcionais, norte, sul, leste, oeste, e juntamente com esses, sobre as cores raciais e assim por diante, religiões. Mas isso é uma coisa passada. Agora chegou o momento que nós devemos pensar da unicidade humana de 7 bilhões de pessoas. Nós devemos pensar na humanidade como um todo. É importante We keep que nós mantemos isso em nossa mente. individuals' future
que o futuro individual depende da humanidade. we have to think Nós devemos pensar na humanidade como um todo. Uma feliz humanidade gera um mundo saudável. Thank you so much. Muito obrigado, If Sua you'll Santidade. allow me, Se o senhor me permite, eu gostaria de mostrar esse... teach all the millions of people who have Se o senhor me permite, gostaríamos de ensinar a todas as pessoas que se juntaram a nós sobre esses ciclos de retroalimentações. will explain more, Your Holiness. And you're absolutely right. And you have been so clear your entire life that the only O senhor foi muito claro em toda a sua inteira vida sobre os problemas que nós estamos vivendo agora, e nós devemos, e quanto é importante que nós chegamos juntos como um todo, uma humanidade como um toda, para resolver esses problemas. by this new knowledge and information that we're hoping to transmit today, to go out and work very hard together, linking arms together, all of us, to get in front of this problem of the climate crisis. So with that, I would like to start with this first film clip. It's part of the introduction to the series of films. There are Esse five é films, parte one de uma introdução de 5 filmes. begins after the concept of feedback loops has been explained. So just to get us started, let me just offer a simple definitions, and our scientists Eu will gostaria de falar elaborate sobre more um as we go pouco, on. But for now, if we think of causes and effects in a system, mas se nós pensarmos agora a causa e efeito do sistema, a causa cosmology certainly helps us understand this. The cause in our case, no nosso caso, é o gás a efeito estufa, que produz um efeito no mundo que aquece and causes more o sistema heat-trapping global, gases to be released into the atmosphere, which then accelerates the rate of heating. And on it goes, faster and faster and faster, in a vicious cycle. We'll see examples of this problem from our scientists, and then we'll see how the situation nós vamos may ver o improve exemplo if desses that feedback efeitos cycle que can be reversed. esse ciclo de retroalimentação que produz vários efeitos pode ser invertido. Something else is at work here. The rising temperatures are setting in Mas é motion mais do que Earth's nossas own emissões natural do warming aquecimento mechanisms global. that Algo then mais feed upon themselves. está em ação aqui. O aumento da temperatura está colocando em movimento os próprios mecanismos naturais de aquecimento da Terra. A ideia popular de cortar nossas emissões de gás e efeito estufa nos dará 50% de chance de ficarmos abaixo de 1,5 graus e o risco de desencadear reações irreversíveis em cadeia. Além do controle humano, 50% podem ser aceitáveis para você, mas esses números não incluem os pontos de inflexão. A maioria dos ciclos de retroalimentação, o aquecimento adicional oculto pela poluição do ar tóxico, ou os aspectos de equidade e justiça climática. Isso mostra como funciona. That screeching noise is an apt analogy for the damage that human-caused feedback loops are wreaking on the planet. Scientists have identified dozens of feedback loops already in motion. It's imperative that we understand them if we're going to solve the climate crisis. As the climate warms, forests, once removers of carbon, release it back into the atmosphere as carbon dioxide. As emissões de combustível fóssil são as entradas que adicionam gás de retenção do calor à atmosfera, elevando a temperatura da Terra e colocando em movimento laços de aquecimentos, ciclo de aquecimento, aquecimento como resultado do próprio aquecimento. Esse barulho cada vez maior em uma analogia adequada para os danos que os laços de feedback
ciclo de retroalimentação causado pelo homem estão causando no planeta. Os cientistas identificaram dezenas de ciclos de retroalimentação já em movimento. É imperativo que os compreendamos se quisermos resolver a crise climática. Conforme o clima aquece as florestas, uma vez removido os gases carbônicos liberam-no de volta para a atmosfera com dióxido de carbono ou CO2. We now turn to two scientists who have dedicated their lives to these problems. Para entender o que está acontecendo, esse cientista vai nos falar. Sue, you are an inspiration for your expertise, your dedication, your brilliance, and the compassion that drives you forward into the collapsing tundra. Primeiro é a professora, a cientista Susan. The rapidly warming Arctic. Difficult work. At the Woodwell Climate Research Center in Woods Hole, Massachusetts, you direct the Arctic program. We're eager to learn from you and from your colleague, Dr. William Mumau. Bill, your distinguished career in environmental studies has garnered much recognition, including from the Nobel Peace Prize Committee in 2007 that selected the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, for reports on which you and other scientists were lead authors. Bill and Sue will discuss, as examples, feedback loops in two kinds of natural ecosystems: thawing permafrost in the Arctic, that's Sue's area, and destruction of the world's forests, that's Bill's expertise. They'll discuss how these two systems interact. Sue will go first, and she'll introduce a second short clip from the series. It shows her in the field and in her lab. Sue, would you please explain to us what we need to know about Arctic warming, permafrost thaw, and feedback loops? A Suzy vai falar sobre o ciclo de retroalimentação e do descongelamento do solo congelado. Muito obrigado, Sua Santidade, por suas palavras poderosas e suas ações de proteger o nosso planeta. For example, the loss of reflective ice and snow is causing the Earth to absorb more of the sun's energy. As a result, the Arctic is warming more than twice as fast as the rest of the planet. But no matter where you live, you've likely felt or seen the impacts of climate O change. fato de que o Ártico aquecimento é particularmente preocupante, porque os solos congelados no Ártico mantêm uma imensa quantidade de gás carbono, dobro do que está atualmente na atmosfera. Aquecimentos e queimadas são descongelamento rápido, permitindo que os micróbios digiram o carbono no solo e o liberem como calor, capturando gás de efeito estufa. E eu comecei as minhas observações depois do meu trabalho no Ártico. Natalie witnessed a remarkable acceleration of permafrost melting. No verão passado, enquanto trabalhava em seu local habitual do campo de Alasca, Natalie testemunhou uma notável aceleração do derretimento do solo congelado. Antes de tudo, estava muito quente, estava a 33 graus no bioma. Havia lugares onde andávamos, onde meu pé caiu no chão, porque não havia mais nenhuma estrutura de solo, porque o solo congelado estava descongelando. Eu vi que as mudanças tão rápidas de um ano para o outro. Para entender como esse gelo afetará o clima global, Natalie e sua equipe coletaram núcleos de solo congelado de diferentes locais em todo o Ártico. No laboratório, ela analisou seu conteúdo de carbono e combustão para determinar a quantidade de gás que será liberado quando o solo congelar. Esses núcleos foram retirados de um local que tem solos realmente ricos e orgânicos, produtos profundos e tufosos. E você pode dizer que quando você olha para esse núcleo, porque este é realmente marrom escuro, e esta cor marrom escuro significa que ele contém muito carbono. O degelo do solo congelado não só afeta o clima por meio da liberação de gases de efeito estufa, como também pode transformar completamente a paisagem, como Natalie viu.
you see these really fine roots that have been frozen for 40,000 Eu nunca years. havia visto o degelo do solo congelado e o colapso do solo dessa magnitude. Lembrei-me de ter ido lá So, uma as you vez. saw in the video, the thawing of frozen ground called permafrost is Como o dramatically senhor viu no altering vídeo, esse permaclose destrói a nossa terra, incluindo não só no Alasca, mas inclusive o platô tibetano. E isso afeta todas as vidas que vivem nesse solo congelado. E isso também, esse degelo, impactam todo mundo nos planetas. O resultado desse ciclo de retroalimentações currently contained in our entire atmosphere. 3 times more carbon stored in the permafrost region than is in every tree in every forest on the planet. That carbon has been frozen for thousands of years. Esse carbono foi conservado por mais de 40 milhões de anos. E agora gases contribute to warming. Warming in turn leads to more thaw, which leads to more heating. This is the permafrost feedback loop. The amount of permafrost that will thaw and the greenhouse gases that will be released from permafrost once it thaws depends on the actions that we take now in terms of limiting fossil fuel emissions and protecting our forests. If we continue to emit fossil fuels at our current rate, permafrost carbon emissions will be substantial. For example, by the end of this century, permafrost carbon emissions may be on par with the current rate of emissions of the United States, the second largest greenhouse gas emitting nation. But if we substantially reduce fossil fuel emissions and protect our forests, we can cut permafrost carbon emissions by more than in half. This will have important consequences for the people who live on permafrost. As florestas estão no centro de outro desses across the planet. ciclo de retroalimentação climática, sabe, que tem potencial de aumentar ou diminuir o aquecimento. E, por enquanto, a direção desse ciclo de retroalimentação depende, em grande parte, das nossas ações. À medida que as árvores crescem, elas retiram dióxido de carbono da atmosfera e armazenam o carbono em sua madeira. Atualmente, as florestas armazenam globalmente de metade a 3/4 de gás carbônico atmosférico e absorvem e retêm entre 1/4 e 1/3 das emissões anuais do dióxido de carbono. Se protegemos e restauramos, elas podem armazenar até o dobro do carbono. Uma vez disso, the complexities of the forest in these feedback loops and in this climate emergency and the relationships too between the forest and the Arctic. Thank you, Diana, and thank you, Sue. As you've all learned from my colleague, Dr. Sue Natali, the Arctic is warming faster than the rest of the globe. Como o aquecimento global está acontecendo em grande velocidade no globo por causa desse ciclo de retroalimentação. E este aquecimento global wetlands, grasslands, and agricultural soils increases the metabolism of plants and soil microbes so that they store less carbon and release more carbon dioxide and methane to the atmosphere, an important feedback loop accelerating warming. Our warming climate has increased droughts, pests, and has made possible some of the largest wildfires in history. The massive fires this past year in Australia, in the western United States, and in the Arctic have added carbon dioxide to the atmosphere, and the remaining dead trees cannot remove carbon dioxide. It is essential that we halt warming se protegemos e restauradas, as nossas florestas protegidas e restauradas, elas podem armazenar até o dobro do carbono. Em vez disso, as florestas estão sendo cortadas para madeira, queimadas para energia e desmatadas para fins agrícolas, liberando grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera. E as florestas estão sendo prejudicadas pelo aquecimento, secas e aumentos relacionados de pragas e incêndios.
O carbono adicional na atmosfera provoca mais aquecimentos, mais incêndios, mais pragas, que destrói mais florestas e aumentam as temperaturas. Devido à sua natureza retroalimentada, não podem controlar diretamente as retroalimentações climáticas. Entretanto, estas estão sendo desencadeadas pelas emissões de carbono das atividades humanas. É fundamental que reduzamos as emissões de combustíveis fósseis. Paremos e... Então, reflorestar, pararmos o desmatamento e trabalharmos para retirar os gases do efeito estufa é a única maneira de salvar o nosso planeta. And some of it accumulates in soils as leaves and fallen wood decompose. In older temperate forests, half the carbon is in the soils, and in northern forests, up to 90% is stored in soils. Now, when a forest is cut, Quando a floresta é destruída, ela libera o carbono que está possuindo, que estas possuem, eliminam ou reduz drasticamente a sua capacidade devido de absorver dióxido de carbono. Porque não tem mais folhas e assim por diante. There are more effective ways to grow food, and electricity from burning wood emits more carbon dioxide than burning coal. Zero-emission technologies like solar and wind produce electricity with no emissions during their operation, and they do so at a lower cost than burning wood. So I would say that it is better to keep our carbon inheritance, that's what it is, it's an inheritance from the past, that we keep our carbon inheritance in our forests and soils rather than release it to the atmosphere and Eu acho que é muito importante que nós mantemos o nosso carbono na sua casa própria, em vez de deixá-los escapar na atmosfera. Nos vídeos você pode ver como florestas como as Amazonas estão soltando mais gás carbônico do que acontecia uma década atrás. Forests are at the heart of a feedback loop that can either warm or cool our planet. Com o ciclo de retroalimentações nas florestas, elas tem duas opções, ou aumentar o aquecimento ou refrescar o nosso planeta. But first, I'd like to share this short excerpt from one of the climate emergency films. Eu gostaria de mostrar isso com o tic-tac do relógio, resume-se a forma como controlamos as florestas tropicais. Utilizá-las para fins comerciais ou mantê-las intactas para resfriar o planeta? Embora a atividade humana tenha dado início aos ciclos de aquecimento natural, a engenhosidade humana, porém, poderia inverter a sua direção, transformando-os em retroalimentação de resfriamento. Isso significaria proteger e expandir as florestas, preservando os pântanos, pastagens e todos os habitantes naturais, utilizando práticas agrícolas que armazenam carbono em vez de liberá-las, e deixando árvores e plantas fazerem seu trabalho de retirar carbono do ar. Isso reduziria a temperatura da Terra e daria um impulso no ciclo de retroalimentação autoperpetual e destruidor. George foi um dos primeiros pioneiros a advertir sobre o uso de combustível fóssil, iniciando o ciclo de retroalimentação de aquecimento há 5 décadas. Foi convencido de que a solução está na capacidade de própria natureza de resfriar. Podemos armazenar carbono na vida. Se quisermos ser ativistas, temos que ser muito progressistas em nossa transição dos combustíveis fósseis para um mundo novo e verde. Mas é preciso imaginação, interesse e reconhecimento da realidade de uma terra que, no momento, está falhando. Não podemos permitir-nos que seja tarde. Não podemos permitir que seja tarde demais.
We can't allow it to be too late. Não podemos permitir que isso seja tarde demais. É a última frase que ouvimos. A few moments, if you would like, for you, Greta, and for you, Your Holiness, to ask. Nós temos mais alguns momentos no qual o senhor, Sua Santidade Dalai Lama e Greta podem fazer umas perguntas para os cientistas. Greta, o que gostaria de perguntar aos cientistas? I mean, there's so much. Eu tenho muitas perguntas. Maybe to whether you could clarify. Mas eu gostaria de saber se vocês poderiam clarificar os efeitos, o porquê esses efeitos do ciclo de retroalimentações não estão incluídos no programa de climas emergenciais e por que disso. Muito obrigado, Greta. No modelo que são informados no último reporte, esse ciclo de retroalimentações não está incluído porque no budget, por quê? Os cientistas são conhecimento disso. E algumas vezes a ciência atua muito devagar. Quando nós pensamos sobre emergência, mesmo que os modelos não são perfeitos, os cientistas estão conscientes de que está acontecendo. E nós devemos saber. Talvez nós não sabemos do impacto, mas nós sabemos do número e quais esses impactos vão afetar todos nós. Eu gostaria de adicionar algo que, mesmo se os cientistas estão trabalhando nesse modo, mas isso é muito pior do que isso por causa dessa retroalimentação. Mas não é fácil trabalhar no Ártico e colher esses dados sobre o que está acontecendo no Ártico. Desculpa, eu gostaria de perguntar, por causa de todos... for example, net zero 2050 or halving emissions by 2030 and so on, those are based on these incomplete carbon budgets, which gives us a way too low probability of staying below the safety limits set out. Do you think there's a risk in that this is being miscommunicated and misunderstood, and what do you think we could do about that? I think there's definitely a risk. I mean, we're about 1 degree Celsius, and we're already seeing the hazards of climate change. Nós estamos abaixo 1 grau abaixo de temperatura. Mas nós não estamos contando sobre essas retroalimentações. O que nós devemos fazer é educar nós mesmos e falar com os outros sobre o que nós devemos fazer. E aquilo que devemos fazer é ser mais ambiciosos sobre essa problemática e mostrar os riscos que acontecem com essa problemática do clima, da mudança climática. Sua Santidade, o senhor tem algo que gostaria de perguntar aos cientistas? Nós já temos o aquecimento solar. E temos a energia, nós já temos a energia solar e a energia movida pelo vento.
Nós devemos colocar mais, nos esforçar mais em utilizar esses meios que nós já temos e implementar mais, e implementá-los. Também devemos pensar e aumentar a consciência da desmatação, do desmatamento, quer dizer. E nós devemos proteger o ambiente, o meio ambiente. Durante a minha vida, algumas áreas, quando eu era jovem, muitas das montanhas existentes no Tibete tinham muita neve e anos após anos teve o derretimento da neve. E aqui em Dharamsala também, assim que eu cheguei, caía muita neve e anos após anos essa neve diminuiu. E os cientistas já me falaram que em poucas décadas o aquecimento será tanto que o platô tibetano se tornará um deserto. Although regarding Tibet, the political matter on these things, I already retired. But one my commitment is meu empenho, eu já me aposentei do trabalho das tarefas políticas do Tibete e um dos meus objetivos é promover os cuidados ao meio ambiente e falar da ecologia tibetana. E muitas pessoas não compreendem o quanto que é importante nós preservarmos o meio ambiente e principalmente aquele no platô tibetano, o quanto que o platô tibetano é importante. A ecologia do platô tibetano é importante. E chegou o momento que nós devemos plantar mais árvores. These things, I think, much depend on education. Do meu ponto de vista, eu acho que isso depende de educação. Nos 1000 anos passados, nós causamos todos os problemas. Mas chegou o momento que esse aquecimento global, a humanidade precisa ter consciência desse aquecimento global e o quanto é importante mantermos e preservar a ecologia. Since many years, I have dreams. When I go flight Europe to Europe and some African countries. Desde muito tempo quando eu viajei para a Europa e algumas partes da África, eu vi é possível ver muitas partes que desertas. E igualmente na Austrália. Com exceção da parte litorânea. No centro da visited there. Otherwise, you see, large number of Australia desert. Eu visitei algumas partes e muitas partes da Austrália é deserta. We have now technology. Agora nós vemos atualmente nós temos a tecnologia de transformar a água salada oceânica em água doce. Então nós podemos usar a água do oceano em água potável. Eventually can be e na Austrália essas partes desertas podem se tornar, devido a essa metodologia, podem se tornar áreas cultiváveis. E da mesma forma o deserto do Saara
eles poderiam usar essa água salgada, transformada em potável, e usar essa água para transformar o deserto de Saara em parte agrícola, em terra agrícola. Algumas vezes eu tenho esse sonho, porque a possibilidade está aí. Quando nós vemos que, devido ao aquecimento global, Northern Hemisphere. Northern Hemisphere. quando nós vemos que as fotos nos mostram que o Polo Norte está derretendo, a parte congelada no Ártico Norte está derretendo. South Pole, quer dizer, no Polo Sul não tem, nós não pensamos muito, mas não devemos nos preocupar tanto, mas no Polo Norte nós devemos realmente preocupar com essa de gelo. E nós devemos pensar qual é a causa esse grande degelo. E nós devemos pensar em como nós podemos evitar esses acontecimentos. So now, we already know these sort of serious consequences. Nós já sabemos as consequências, as catástrofes desse degelo. Agora é importante discutirmos como reduzi-lo. Como foi mencionado, nós devemos usar as energias puras, como a energia solar e a energia movida ao vento. Muito obrigada, Sua Santidade. Quando o senhor venceu o Prêmio Nobel da Paz, o senhor começou a ter essa visão que o senhor descreveu agora, e isso já acontece por muito tempo. E muito obrigado por essa liderança. Aquilo que nós vimos em breve apresentações por esses cientistas que estão trabalhando nesse projeto, eles dizem que existem algumas coisas que podemos fazer para cultivar nossa natureza. Nós devemos por causa desses ciclos de retroalimentações negativas, está aumentando o aquecimento global. O que nós devemos fazer é usar essas retroalimentações positivas para... E nós vamos ver como nós devemos educar as pessoas sobre isso que está acontecendo e conscientizá-los do prejuízo que esses ciclos de retroalimentações provocou no planeta. E como o senhor disse, nós devemos fazer o possível para proteger o ambiente do mundo e o do platô tibetano. So, just before we finish, I thought I would ask each of you antes que termine, for your call to action, we'll call it. So, what would you like to say as we finish? O que eu gostaria do senhor, o que eu gostaria de dizer antes de terminarmos essa conferência? Social movement and mobilize millions of people.
Greta, as we complete this brief time together, and as we hope very much that everyone will take from this a commitment to learn more about these feedback loops and how to manage them more effectively, what would you say? Greta, o que gostaria de dizer-nos para conscientizar as pessoas sobre esses? I haven't created a movement. I haven't mobilized people. It is Eu me together with criei, other millions of criei people, muito, especially young people. eu fiz muito para conscientizar as pessoas, os jovens, mas a coisa... My call to action would maybe be that mas eu gostaria de dizer que chegou o momento que nós devemos falar disso claramente, amplamente e educar nós mesmos. Mas sobre a mudança climática, mas a fim que alcançamos esse objetivo, nós devemos mostrar às pessoas o que está acontecendo com o planeta atualmente e porque isso não está acontecendo. As pessoas não estão conscientes disso. Isso é o meu conselho do profundo do meu coração. Se eu gostaria de pedir, se cada um de vocês educasse vocês mesmos, cada um de vocês mesmos, e espalhar o quanto o mais possível de informações sobre isso. Nós devemos criar movimentos sociais sobre... Se nós temos muitas pessoas que pedem por mudança, talvez nós temos uma esperança que isso acontece e nós chegaremos, porque nós chegamos a um ponto que isso não pode ser mais ignorado. Não é uma coisa pequena, não é um trabalho pequeno, mas é um trabalho que devemos fazer e não tem outra opção. E nós também devemos focar nas soluções. Mas acho que nós podemos falar sobre isso mais adiante. Mas devemos também mais restaurar a natureza é a coisa mais importante. Isso não é uma solução só para a mudança climática, mas também é muito importante para a biodiversidade. Nós estamos mais no momento que nós devemos escolher as soluções, mas chegamos no momento que devemos trabalhar efetivamente para essas soluções, para mudar a nossa visão em como nós vemos a natureza. E eu gostaria de agradecer a todos vocês e, claramente, a sua santidade e Tuptenjimpa e todas as pessoas que são interessadas nesse projeto. Thank you very much, Greta. Bill, did you want to say something very briefly now about... Então, ela urge que devemos ser conscientes sobre esses ciclos de retroalimentações negativo que está causando, acelerando o aquecimento global. Do you want me to go next, or? Yes, Bill. Yes. Yeah. All right. Good. Well, to achieve a safe global climate, we must freeze the Arctic to save it. Para obter, freeze the Arctic, we must cool the Earth. Nós devemos Cool the Earth, we must reduce the heat-trapping gases of the atmosphere. Nós devemos para alcançar esse objetivo, nós devemos refrescar a Terra. E para refrescar a Terra, nós devemos criar as condições para que isso aconteça por meio da reflorestação, ou para que possa manter o gás no solo, o gás carbônico no solo. But current feedbacks will continue to raise global temperatures and all emissions today, because current amounts of heat-trapping gases in the atmosphere are so high. So what must we do? In addition to halting putting things in, we must simultaneously reduce our emissions and increase... Nós devemos reduzir as nossas emissões de gás
than we are releasing, so that the atmospheric amounts decrease. When we reach that point, we will begin to lower global temperatures. Recent studies show that by allowing more of our forests to grow, they have the potential to store twice as much carbon as they do today. This process of forest restoration, called proforestation, will rapidly accumulate more carbon out of the atmosphere by avoiding harvest-related emissions, which, by the way, are typically half the carbon that's in the trees, and take advantage of the fact that larger trees accumulate and store the most carbon. We need to let trees get big in order to store the carbon that has to be stored. Reforestation and planting additional forests is a good thing to do, but it will take a lot longer. It will complement us for the distant future. Similarly, changing grazing practices on grasslands, altering farming methods, protecting existing wetlands will both maintain existing carbon out of the atmosphere and accumulate more while increasing the productivity of soils and agriculture. So as Sue pointed out, the addition of heat-trapping gases in one place has global climate consequences. Likewise, removal of these gases from any place on the Earth reduces the global amount of heat-trapping gases and contributes to eventually cooling the Earth. So as surprising as it may sound, saving the Amazon and many of our other forests will also help to save the Arctic and our climate. If we can reduce emissions and increase removals sufficiently to lower atmospheric gases, the feedbacks that were so harmful as atmospheric accounts were increasing. It will amplify reductions as we decrease the gases in the atmosphere. Thanks. Sue, would you like to? No, I think, Bill, I'd like to go to His Holiness. Okay. We're running low on time, and I think Okay. we want to hear from His Holiness as the last word. And thank you for your summary. Your Holiness, the floor is yours. True. No. Oh. So it seems now we, human beings, in different place, you say, our life over 1,000 years, millions of years, you see, we take for granted now this kind of life or this kind of a situation. Parece que por mais de milhões de anos nós achamos que a nossa vida, o nosso planeta é garantido. Mas talvez nós podemos reverter esse processo por meio da educação. Porque nesse último período a população do mundo aumentou muito. Some new sort of problems there. So I think. E por causa desse aumento de população, alguns problemas surgiram, mais problemas surgiu. E eu acho que nós devemos educar e educar as pessoas e esses e os professores, esses pesquisadores devem falar sobre o nosso modo de vida atual mudou e nós devemos usar os processos naturais para a sobrevivência. Climate change. E agora com essa mudança climática, much sort of effect. So we have to tem um impacto sobre cada um de nós. E nós devemos realmente pensar sobre a situação atual do mundo e como o nosso modo de vida deve mudar. So, through education, e isso é possível, talvez, somente sobre a educação, por meio da educação. E eu acho também que as gerações novas, a geração nova, como você, pode dar uma grande contribuição em conscientizar os outros.
Nós pensamos que tudo é devido, que o mundo não mudará, que tudo aí está aí para sempre. E isso é um grande erro. We have to think how to protect them. Agora nós devemos pensar como devemos proteger. Very, very sort of important. You can. E os líderes têm um papel muito importante sobre nesse momento, em fazer a população se conscientizar dessa problemática. Previously, when we face some problem, difficulties, then according to your own religion. Quando nós enfrentamos alguns problemas, cada um de acordo com a sua própria religião, rezamos para Deus, 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 ou Buda, Buda, Buda. Mas isso não é o suficiente. Nós devemos ver as situações reais das coisas. As far as Buddhism is concerned, Buddha mentioned. Mesmo Buda. Human being. You are your own master. Mesmo o Buda disse, vocês, seres humanos, são os seus próprios mestres e vocês têm que fazer acontecer, atuar para mudanças. Então, quando nós enfrentamos um problema, rezamos somente, pedimos a Deus, 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 isso não é a atitude correta. Nós devemos agir. And who created problem? Se Buda ou Deus estivesse aqui nesse momento, nós pedimos, you help me, você me ajuda, você me ajuda. Ele diria, quem criou o problema foi vocês. Então vocês devem criar também. Se como vocês criaram os problemas, vocês também têm que criar os métodos para resolver esses problemas. Então nós devemos realmente pensar seriamente em como resolver esses problemas que nós criamos. Thank you, Your Holiness. Thank you very much. You're right. It is our responsibility. Muito obrigado. Isso é realmente a nossa responsabilidade. Criar os métodos para resolver os problemas que criamos. E os líderes, como o senhor disse, é muito importante que os líderes de cada país criem consciência na população sobre o que está acontecendo. Eu acho que nós devemos instigar os outros nesse trabalho. Se nós fazemos assim, nós podemos imaginar, nós devemos construir uma responsabilidade global em como evitar como inverter esse processo de aquecimento devido a essas retroiluminações e assim por diante. And some of them are in nature. We must take care of them, so that they can take care of us, these forces of nature that these two scientists have studied so intensively. So please, everyone, watch these films, make sure everyone... Então, cada um de vocês veja esse filme, fale sobre ele, aumente a consciência das pessoas sobre isso. Learn more, study, educate, yes, Your Holiness, education, education, education. Yes, Greta, we all have to become scholars and teach ourselves and learn. There are so many resources available. Todos nós devemos educar nós mesmos e falar sobre isso, e tem muitas fontes que podem ser consultadas para isso. We should hold to account for the health of the planet every leader we know in every setting, whether elected or appointed or self-appointed, and ourselves, our families, our friends, we must hold ourselves accountable too, as Your Holiness, you have said.
find the roles we can play, find our partners, find our passions, find our joy with the Dalai Lama, who has overcome great hardships by consistently spreading compassion and love and joy. We can start living now, all of us, for a future that we can love. So finally, we thank you all so very much for being with us. Your Holiness, thank you from the bottom of my heart for your wisdom, your guidance, your insight, and for hosting this event for us and with us. Greta, thank you so much. And it's just been such a joy to see the two of you join together for the first time. Obrigada a todos vocês, obrigada a Sua Santidade, obrigada a Greta, e foi muito bonito ver vocês dois juntos pela primeira vez. Hold that in our hearts as we go forward and take up this work together. And finally, I want to acknowledge with great gratitude the Mind and Life Institute for hosting this event and for their deep commitment and ongoing efforts to bridge science and contemplative wisdom to foster insight and inspire action toward flourishing, individual flourishing, societal, and planetary. And finally, thanks to all of you who have tuned in to spend this time with us all over the world. We're very grateful to you. You have our admiration, and go forward. Let's do this work together. Thank you. This talk, it gives me opportunity seeing many of my old friends' face. Essa conferência me deu a oportunidade de ver muitos dos meus amigos antigos. So, these are topic, the responsibility for everybody. Esse tema o tema dessa conferência é uma responsabilidade para todos nós. Eu prometo a vocês que eu conduzirei esse meu empenho. E meus irmãos e irmãs aqui, vocês também têm que pensar realmente sobre esse tema. E especialmente essa jovem da Suíça, da Suécia, que é um sinal auspicioso. Assim jovem e mostrando esse grande interesse para todos nós. É muito impressionante. When I met former President of America, Obama. Quando eu encontrei o presidente tive um encontro com o presidente Obama. Depois que nós falamos, eu falei para ele: você é mais jovem do que eu. Depois de mim, por favor, você carregue essas ideias. E ele me prometeu isso, que sim. Igualmente aqui eu falo para você, jovem, minha irmã jovem, por favor, carregue e promova essa responsabilidade, espalhe essa responsabilidade para a humanidade sobre a importância do nosso mundo. Muito obrigado. Bye-bye. Thank you so very much. Thank you.